E hoje nós vamos terminar aquele assunto que começamos anteriormente, falando da importância de trabalharmos a nossa paciência. Porque a paciência, ela tem a energia dela, o oposto dela é a raiva. E também tem uma relação com o medo, posteriormente tem uma relação com o medo. A raiva é uma reação, ela é uma reação de origem animal e, portanto, está ligado a todo o programinha do nosso cérebro primitivo, né, que alguns chamam de reptiliano. Quando se fala reptiliano, nesta aula aqui vocês vão entender, né, sobre neurociências e espiritualidade, está tudo explicadinho e nós vamos continuar aprofundando esse tema e falando sobre como isso aparece no dia a dia nosso e como nós caímos igual patinho. Nós, na última sentença, né, dizemos: ainda opomos mais um esclarecimento, 2 pontos, sobre as trevas geradas por nós, porque nossos pensamentos e sentimentos negativos geram não luz, né? Geram trevas. É como se a gente ficasse sem tomar banho e juntasse um monte de mosquitinho em volta. Então, criam-se miasmas, né? E esses miasmas, eles são escurinhos, né? E quando eu penso coisas boas, tudo que você pensa de bom fortalece o seu corpo causal, né? Já falamos bastante disso aqui. Aqui, ó, nosso corpo causal, que é nosso banco de bônus hora, como expliquei ontem. Tem impressão, né? Porque ontem também foi falado nisso. Então, sobre as trevas geradas por nós, não há mais razão de ser, não dá mais para continuar assim. Aprendei a manter sob controle os vossos pensamentos e também vossas palavras, porque os nossos pensamentos, eles geram emoções. Lembro de uma coisa, porque olha, lembrar alguma coisa que não é boa é pegadinha, cilada do nosso ego, do nosso lado obscuro. Ele se alimenta disso, ele não consegue sair, Ai, fulano, me ajuda e tal. E você fala, faz assim, assim, assim. E daqui a pouco a pessoa tá presa, parece que não solta. Porque é igual um disco de vinil que existia antigamente, eu não sei se você já viu um, enroscado. Porque há um sistema de retroalimentação de pensamentos e sentimentos discordantes, negativos, para que você não saia do lugar, para você continuar do mesmo jeito. Por isso, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não é o outro, sou eu. Eu é que estou aqui fazendo, eu estou antenada na rádio errada, né? Eu tenho que mudar a rádio e isso leva o quê? Um tempo. E como eu faço isso? Sempre falamos, sem atenção você não chega em lugar nenhum e observando a si mesmo. Os seus pensamentos e os seus sentimentos. E o que eu faço se eu sentir algo que não é legal? Que eu sei que só vai piorar a minha vida, a minha energia, vai baixar a minha imunidade, vou ficar doente. O que eu faço? Pede a transmutação. Aprendei a manter sob controle vossos pensamentos e sentimentos. A força de vossos pensamentos é poderosa, tanto para o bem como para o mal. Tanto para o bem como para o mal. Então eu atraio para a minha vida aquilo que eu penso. Se eu penso, eu coloco foco em alguma coisa. Se eu coloco foco, por exemplo, tenho uma certa debilidade nos joelhos. Se eu ficar focando muito que meus joelhos não vão bem, vai ficar pior. E se eu quero sarar, não vai sarar. A mesma coisa com os pensamentos e sentimentos negativos, com a minha preocupação com a minha família, com meu filho, com a minha filha. Ai, mas está doente, fulano, não sei o que, meu netinho, minha nora, minha cunhada, meu vizinho. Não é para deixar de fazer alguma coisa, é fazer. Primeiro você, como fizemos nessa academia quântica de hoje. Primeiro você.
Depois você vai visitar, você vai fazer coisas, vai conversar pelo celular, porque o outro está longe, e você vai ter as palavras certas, a tua frequência vibratória das tuas palavras, o seu amor, o seu sentimento cura. Acalma a pessoa que está passando por um momento custoso, certo? O controle dela se processa por meio de constantes exercícios. Esses exercícios são o próprio Mestre Moria, que é o autor desse livro, né? Ele tem um livro que é só de meditação e exercício de concentração. Então vamos lá, vamos ver o que vem agora. E com certeza já tive aqui um insightzinho, né? Que depois que terminarmos esse pequeno estudo, tem o nosso exercício meditativo e vai ter coisa com certeza, e sempre é, né, dessa forma. Nós vamos então fazer um exercício de atenção. O controle deles se processa dos nossos pensamentos, né? O controle deles, dos nossos pensamentos, se processa por meio de constantes exercícios. Assim como atrais a luz por meio de uma visualização direcionada. Olha o que nós fizemos hoje na Academia Quântica. Os exercícios da Academia Quântica, eles são uma reprogramação, eles fazem muitas coisas, mas eles nos ajudam a buscar cura na natureza, buscar cura nas cores, buscar, que eu estou dizendo, buscar porque eu vou em busca. Você ligou o celular, a televisão, o computador para fazer. Você é um buscador, né? Você quer mudar mais rapidamente a frequência vibratória dos teus átomos, né? Dos elétrons, especialmente. Limpar os teus elétrons. Alinhamos os chakras, aceleramos esse processo de comunicação entre mente e coração, exercitamos a cocriação, trabalhamos para o planeta Terra, trabalhamos para a humanidade. Quantas vezes já fomos, né? Para vários lugares. Hoje cuidamos de nós e da Terra. Este exercício que nós fizemos hoje, você pode fazer para um ente querido, para um grupo familiar, por exemplo. É só visualizar as pessoas dentro, né, de uma imagem e básico, pedir a sua presença eu sou. Que seja feita a vontade de Deus Pai e Mãe, né, e não a minha. Porque às vezes tem pessoas ali que estão precisando passar por um aprendizado que é custoso. E você não quer que ela passe. Você quer que ela continue parada, porque todo mundo tem prova. A nossa prova é observar a nossa família. Não e deixar o barraco cair, né? Você vai ajudar. Você sabe, o seu ego sabe quanto de luz essa pessoa precisa? Pode ser menos do que você quer dar e pode ser muito mais. Então, entrega, né? Para sua presença eu sou, o seu serviço, né? De colocar ali as mãozinhas de cura. Assim, atrai por meio, né? A luz por meio da visualização direcionada a uma pessoa, um lugar, uma situação, né? Um ser, pode ser o seu cãozinho, o seu gatinho. Também reforçai as trevas, se, por meio de vossos pensamentos, gerais algo negativo. Olha o que a maior parte das pessoas fazem. A maior parte das pessoas... estou tão preocupada com fulano de tal, com a situação que não sei quem está vivendo. Pronto, você acabou de colocar mais caca na situação que essa pessoa está vivendo. Você quer ajudar ou quer atrapalhar? Então tem que aprender a ter bons pensamentos, né? Bons sentimentos. Por isso precisamos educar o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir. E qual a relação disso com a paciência? Você não tem paciência de meditar. Você não tem paciência para, primeiro, antes de resolver cuidar de alguém, de você cuidar de si próprio, de buscar o teu equilíbrio, o amor e a paz no teu interior. Não é com preocupação, com dor, com raiva,
com angústia que você vai resolver nem a sua, nem a de ninguém, nem a de nada, nenhuma situação. Na minha família existia uma tradição que foi passada de pai para filho, onde se você não ficasse preocupado, você não era um pai ou uma mãe bom, era um pai ou uma mãe relapso ou relapsa, né? Tinha que arrancar os cabelos para mostrar o quanto você se preocupava, ou seja, cilada da Matrix, cilada da Matrix. Olha como eu sou bonzinho, eu me preocupo com o outro. E meu pai achava que eu era muito desligada, cabeça fresca, porque eu não arrancava os cabelos com relação a uma criança que não tinha nada errado com ela, né? Para ele tinha, para mim não tinha. E não era este o caminho, se tivesse. Então eu não via. Por que eu não via? Porque não tinha dentro de mim. Por que ele via? Porque tinha dentro dele. Por que fulano me persegue? Porque você persegue ele. Não, é o contrário. Isso é o que o teu ego quer que você faça. Isso é o que a tua mente quer que você faça. Certo? Para você cair na cilada da Matrix, para você ficar presa na Matrix. A Matrix não quer perder ninguém, né? Mas vós sabeis que o retrocesso dessas causas negativas em vosso caso é mais retrocesso de causas negativas. Em vosso caso, no nosso caso, né? Meu, seu, é mais violento do que a um ignorante no assunto. Por quê? Porque aquele que ignora, que não tem noção, ele faz porque ele não sabe o que está fazendo, ele é uma criança. E você não vai dar madura, às vezes, numa criança que fez uma coisa, né? Que ela não sabia, porque criança tem coisas que ela sabe, né? E faz porque quer chamar atenção. Mas tem coisas que nós não sabemos, a maior parte das pessoas. Agora, como diz, né? Muito será cobrado. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, se você já aprendeu, assistiu essa aula e você continua patinando, então agora espera, né? Agora espera. Porque você tem duas escolhas aqui. Duas. Seguir melhorando tua vida em direção à felicidade, seguir melhorando seus padrões energéticos vibracionais cada vez mais elevados, uma consciência mais elevada, ou fazer de conta. Eu já esqueci que eu aprendi. Isso é o ego. O ego gosta de dizer, eu esqueci. Fulano falou para eu fazer assim, o outro assim. Tudo coisa boa. Eu não tive tempo. O que você faz? Você trabalha muito? Não. O que você faz? Só fica pensando coisa negativa. Só pensa coisa negativa. O que a gente faz com essas pessoas que nos procuram? Porque você é professor, né? Para você ser professor, você tem que ter feito a prova para ser professor. Então, nesse momento, você que é professor tem que se cobrar, né? Porque um bom professor, depois da especialização não torna ninguém professor. Tem que fazer mestrado. Estou falando da carreira científica, né? Estou pegando esse exemplo. Não o professor de escola, mas para um professor de escola tem que ter feito uma graduação, pelo menos para ser professor até o ensino médio, né? Até o fundamental. Pedagogia vai até um certo ponto, mas depois precisa do professor especializado em matemática, né? A gente vai se especializando. E quanto mais a gente avança, vamos nos especializando e vamos tendo alunos mais graduados. Eu não vou, com pós-doutorado, por exemplo, que é o meu caso, dar aula para quem está começando. Às vezes a gente pega um ou outro. Por quê? Porque é para a gente aprender a ter paciência. Aí manda um aluno para você daqueles que haja paciência, né? Porque precisa. Mas eu já sei tudo. Não sei, não. Esqueceu disso aqui? Olha, esqueceu das camadas mais profundas? Vai aumentando a consciência, mas a base aqui, olha,
da pirâmide continua grande. Ó, estava aqui, né? 5%, 2%, aí descendo. Continua grande. Só que chega uma hora que equilibra. Chega uma hora que equilibra as duas partes, em termos de porcentagem. Fica 50% para cima, 50% para baixo. E é o que eu faço agora. Agora vai aparecer lição de paciência. E você ali, né? Aumentando sua consciência, aumentando sua consciência, aumentando sua consciência. Porém, torno a dizer que lei é lei. Que lei ele está falando? O nosso universo ele é constituído de leis. Esse curso aqui é a nossa pós-graduação sobre as leis que regem o universo. 45 leis principais e mais de 120 correlacionadas. Soma tudo. É bastante coisa, não é? Isso aqui é uma pós-graduação, por isso é um curso vitalício. Todos os meus cursos são. Esse aqui você pode fazer, refazer, voltar, vai ser avisado por e-mail, né? Porque quando eu posto coisa que tem coisa nova, porque eu sempre vou abastecer. Sempre que tiver coisas novas, eu estarei atualizando isso aqui. E nesse curso você conhece essas leis. Que o quer dizer lei é lei? Lei é lei, não importa qual seja ela, né? Não importa, faz parte. E ponto final, faz parte. Algum dia o ignorante terá de resgatar seus erros. Então aquela criança, né? Como Jesus dizia, vinde a minhas criancinhas, são esses, né? Somos crianças, adultos, né? Com uma criança muito grande, uma criança que não cresceu, quer dizer, um adulto que não cresceu. Porque o adulto, quando ele cresce, ele se emancipa, ele se liberta do quê? Do próprio ego. O adulto se liberta do próprio ego. Aceitai essas instruções do vosso amigo, né? O nosso querido mestre Elmório, do primeiro raio, que gostaria de ver-vos livres, olha o que nós falamos, né? Da roda de causa e efeito. Roda de causa e efeito. Então vamos voltar, só para encerrar, né? A figurinha do nosso eu divino. Aqui são todas as coisas boas que nós fizemos em relação aos 7 raios. E as nossas coisas negativas ainda estão aqui, dentro do violeta. Estou dentro da chama violeta, que é o caminho mais curto para consertar as cacas que eu já fiz, né? E enquanto eu estou aqui, nesse lugar, eu ainda corro atrás do rabo, né? Então, quando nós saímos, né, desse sistema de causa e efeito, ou seja, sempre fazendo caca e tendo que consertar a caca. Fazendo caca, tendo que consertar a caca. E assim, nós não saímos do lugar. Estamos sempre patinando e não dá mais tempo para isso. E ele diz assim, purificados e prontos para ascensionar na luz. Quando nós saímos desse sistema de correr atrás do rabo, né? Nós estamos prontos e purificados para ascensionar na luz. Ascensionar na luz. E o que é ascensionar na luz? Jesus, quando ele passou pelo planeta Terra, ele ascensionou. Ah, mas ele ainda não era o mestre ascensionado? Ele trouxe o exemplo, ele fez tudo, ele foi um professor. Ele é nosso professor ainda, né? E sempre será. Então, nós temos que aprender, né? Que depois de algo muito negativo, vem algo muito bom. Então, o que aconteceu quando ele foi... Ele era culpado quando ele foi crucificado? Não. Foi injustiça com ele? Claro que foi. Olha, gente, ele tinha pecados nessa altura? Não. Mas ele fez aquilo para deixar o livrinho ali, tudo explicadinho pra gente. A ascensão, a crucificação, tudo são mensagens cifradas que nós precisamos entender para além do conceito bíblico, que às vezes é meio equivocado, né? Por interpretação dos humanos que têm ego, não é? Estamos criticando ninguém, mas nós sabemos que isso existe até na interpretação de um texto, seja espiritual
ou científico. Você lê de um jeito, cara, se você pudesse conversar com o autor, ele fala assim, gente, mas eu não falei nada disso, né? Não era isso que eu queria dizer, né? Então, nós temos que buscar onde? No nosso coração. No nosso coração. Por que é que o Baruch Spinoza veio nos visitar? Porque eu entrei numa alegria tão grande de me conectar com a riqueza das descobertas dele, de coração para coração, que a gente acessa, né? Essas correntes de pensamento, né? Que o Pietro Maria Ubaldi, ele chama de correntes de pensamento. Então você acessa essas faixas vibratórias onde eles estão, né? Não quer dizer, fulano está ascensionado, está morto, está vivo, está reencarnado. Não, nós estamos falando em corrente de pensamento. São como camadas energéticas onde as coisas estão ali. Então, o que existe? Só o agora. E se eu me conectei com Spinoza naquela época? E se depois ele se conectou comigo, nesta época, conosco? Isso acontece assim aleatoriamente? Não, porque era importante que aquilo acontecesse. Porque ela que decide, nós que decidimos, não. Quem decide? Saint-Germain. Saint-Germain decide sozinho? Também não. Ele tem os seus superiores, né? Tem uma certa autonomia também. Então precisamos ascensionar, mudar de escala vibracional. Para isso eu tenho que mudar minha forma de sentir, pensar e agir. E as provas de paciência vêm. Com a minha saúde, com o meu corpo, com a idade, quando o corpo não responde, quando começa a aparecer um monte de encrenquinha, com a minha nora, com o meu cunhado, com o meu filho, com o meu neto, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu namorado, minha namorada, com o meu patrão. Vamos ao exercício meditativo de hoje. Eu sou eu, Moria. E eu sou Miriam. Inspira e expira com muita calma. Vamos acionar a luz daquele diamante que existe no seu coração. Ele irradia o quê? Luz. Que cor? Todas as cores. Um diamante, ele tem todas as cores. Ele brilha, mas especialmente em luz branca, que tem todas as cores. A luz branca contém todas as cores, como o prisma de Newton. Então você está sentado? Deitado não. Todas as posições, de pé, andando, menos deitado. Coluna ereta, coronário como uma taça aberta para receber a luz que enviamos. E como vocês sabem, luz é energia, energia é informação. Receba a nossa bênção. E estamos ao seu redor. Estamos quem? Muitos. Cada um, não dá para falar. Cada um tem aqueles designados. Podemos dizer de uma forma geral, mestres, alguns, anjos, arcanjos, guias espirituais. Mas eu não sou espírita, não sou de Umbanda. Guias espirituais, orientadores. Aquele que pega na tua mão, sem você muitas vezes perceber. Ele te orienta. Quem são eles? Vá meditando e você vai entrar em contato com um por um deles. Sempre pedindo a tua presença, eu sou, a luz do seu coração que te leve a uma comunicação, a sentidos, sempre de luz elevada. Então comece equilibrando os seus pensamentos e os seus sentimentos. Mas está fazendo um barulho, está tocando a campainha, e daí?
Ai, o carro buzinou. E daí? Olha quanta raiva dentro de você. O vizinho tocou a campainha. Cilada da mente. E você cai igual um patinho. Eu sou o amor. Só me conecto ao amor. Só o que é luz conecta-se a mim. Eu sou um ser protegido pelo azul de Miguel, do arcanjo Miguel. Eu sou protegido de todas as forças externas ao meu eu sou. Então meu corpo está protegido? Você protege o seu corpo com bons pensamentos e bons sentimentos. Porque semelhante atrai semelhante. Quando chega de noite eu tenho melancolia. Vá dormir. Ore bastante, medite e durma. Tal hora do dia me dá cansaço. Medite, cante, tome um pouquinho de sol, toma bastante água. Caminhe. Entre em contato com a natureza. Nós fazemos isso todos os dias na Academia Quântica. Porque nós somos a natureza está em nós. Eu não preciso viajar, me dirigir a um parque. A natureza sou eu. Eu visualizo a terra, eu visualizo a praia, o campo, a floresta. E eu estou vivendo, porque eu aciono a natureza em mim, os 4 elementos em mim. Eu vibro em amor e alegria. Eu sou a paz. Eu sou a paciência. Eu sou a calma. Todas as coisas estão no lugar onde elas estão. Não tenha pressa, porque, como dizem, a pressa é inimiga da perfeição. Mas cuidado com o ego, a mente. Eles gostam de dizer, vou fazer tudo no meu tempo. No tempo do ego, no tempo da mente, que é devagar, quase parando. Aí você caiu igual patinho. Qual é o tempo? O tempo do teu eu sou. Tempo do Deus que vive no teu coração. Então medite 3 minutos. Busque a alegria de viver, a paz infinita que existe em seu coração. Transforme pensamentos e sentimentos de aflição em otimismo, em alegria, em paz profunda, porque eu sou a paz. E a paz é amiga da perfeição. Eu sou Eumória, eu sou Saint Germain e eu sou Miriam. Gratidão, tenha um lindo dia. Não vá embora! Gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão!